Dois ineditismos marcaram as 500 milhas de Indianápolis de 1972. Mark Donohue conquistou sua única vitória na lendária corrida, que se tornou também a primeira das 3 vitórias obtidas por um carro da McLaren e também a primeira das 18 vitórias da equipe Penske no circuito. A lembrança da edição ocorrida há 51 anos em nosso vídeo de hoje. Quinta-feira, 18 de maio de 2023, e esta é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela e hoje é dia de lembrança de quinta, dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido de sempre, o pedido de todo o vídeo, deixem um like no nosso conteúdo, compartilhem todo o nosso material, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, assim a gente cresce cada vez mais. A temporada de 1972 da então USAC começou com a polêmica retirada da Marlboro como patrocinadora principal do campeonato, depois que a Parnell Jones assinou com a Viceroy, empresa rival. Com isso, a conhecida marca de cigarros só retornaria para os monopostos do certame estadunidense em 1986. Criada em 1968, a Penske vinha de 2 vitórias em 71, ambas com Mark Donohue, em Pocono e Michigan. Mas a ânsia já era por vencer as 500 milhas de Indianápolis. Ao mesmo tempo, a McLaren estreava na lendária prova, já pensando no triunfo. Assim, ambas estavam, digamos, unidas em 71, pois a equipe britânica passou a fornecer o chassis para a equipe de Roger Penske. A expectativa era boa para 72, ano que começou com Bob Unser vencendo em Phoenix, enquanto o companheiro de equipe de Donohue, Gary Bettenhausen, levou a melhor em Trenton. Donohue tinha apenas um 17º e um 19º lugares. A terceira prova era a disputa da 56ª edição das 500 milhas. Foi uma corrida que entrou para a história logo de cara, porque pela primeira vez os carros receberam asas aparafusadas e as velocidades aumentaram demais. Esta seria a última Indy 500 agendada para um sábado, sem contar a corrida de 86, que foi realizada em um sábado devido a um atraso de chuva de uma semana. Em 73, a corrida seria marcada para segunda-feira e a partir de 74 mudaria permanentemente para o domingo do fim de semana do Memorial Day. Outra novidade era a adoção do sistema Electro Pacer Light para facilitar os períodos de luz amarela. Os oficiais do autódromo ainda não utilizavam Pace Car durante as advertências, e essa ferramenta de fiscalização seria usada na Indy por 7 anos. Era um sistema semelhante em conceito a sistemas como o Safety Car virtual e a Zona Lenta, que se tornaram populares na década de 2010. Foi a primeira vez também que Jim Nabors foi convidado para cantar Back Home Again in Indiana durante as cerimônias pré-corrida. Nabors aceitou e se apresentou com pouco ensaio, com a letra escrita num papel, mas foi recebido calorosamente. Foi o início de uma tradição de 36 anos, onde Nabors se apresentou quase todos os anos de 72 até 2014. Outra marca dessa prova é que ela foi a primeira desde 62 e a última da história a ter todos os seus inscritos somente pilotos dos Estados Unidos. Neste ano de 72 foram 54 inscritos, incluindo Mario Andretti, que nasceu na Itália, mas já possuía a cidadania estadunidense. Lamentavelmente, o segundo dia de treinos vitimou Jim Malloy, que bateu ao escapar na curva 3. Ele sofreu fraturas nos braços e pernas, queimaduras e estava em estado crítico. 4 dias depois, Malloy morreria devido aos ferimentos. Na classificação, quem sobrou foi Bob Unser, que desde os treinos já tinha deixado claro que ele seria o piloto a ser batido. Peter Revson saiu em segundo, com Donohue completando a primeira fila. A prova teve algumas ausências importantes, como David Hobbs e Parnell Jones, que não chegaram a tempo da disputa. A largada teve uma pequena confusão com AJ Foyt, cujo carro quase parou
na volta de apresentação e quase causou um alvoroço, porque a largada foi abortada e muitos pilotos não perceberam. Quando a bandeira verde foi agitada de verdade, quem se mandou na frente foi Unser, que ficou lá durante as 30 primeiras voltas. Donohue era o segundo e buscava manter-se perto de Bob, enquanto Jerry Grant era o terceiro. Mas na volta 31, o piloto da All American Racers, fundada por Dan Gurney e Carroll Shelby, abandonou com problemas de ignição. O líder passou a ser Gary Bettenhausen. Na volta 42, com os trabalhos de paradas nos boxes a toda, Grant e Donohue saíram lado a lado e o piloto da Penske quase acertou o poste de pontuação. Ainda no pit lane, um princípio de incêndio assustou a equipe de Wally Dallenbach, mas ele conseguiu continuar. AJ Foyt, que vinha em um ritmo excelente e fazia uma ótima corrida de recuperação, acabou ficando pelo caminho na volta 60 com o turbocompressor danificado. 4 voltas antes, era Mike Mosley quem havia estampado o muro depois de assumir a liderança na volta 54. Seu carro começou a pegar fogo enquanto se arrastava pelo muro e ele soltou o cinto antes que o carro parasse e pulou do carro tentando apagar as chamas. Mosley sofreu queimaduras, mas não ficou gravemente ferido. Ambos se juntaram à lista de 9 pilotos que já estavam fora da prova, incluindo Harrison e também Johnny Rutherford. Depois de completar 94 voltas, Jim Hurtubise ficou sem combustível na curva 2. Quando o caminhão de segurança foi rebocá-lo de volta aos boxes, eles o rebocaram pelo campo interno e pelo portão da área da garagem em vez de contornar a pista diretamente de volta ao box. Ele reabasteceu, voltou à corrida, mas logo depois foi desclassificado, o que muitos julgaram como uma vingança da Alsac pelas trapalhadas e sacanagens de Jim durante os treinos em relação à história conhecida como motor de cerveja. Procurem. Hurtubise ficou na pista até a volta 171, enquanto o dono da equipe, Dick Summers, buscava um recurso, mas sem sucesso. Na metade da prova, 13 carros já estavam fora da disputa e Gary seguia firme na frente. Com 80% da prova disputada, um incrível número de 18 carros já haviam abandonado. A essa altura começou a última rodada de paradas nos pits. Bettenhausen parou primeiro na volta 162, dando brevemente a liderança para Jerry Grant. Quando ele parou 4 voltas depois, um demorado pit stop cedeu a liderança de volta para Bettenhausen. Com 28 voltas para o final, as luzes amarelas se acenderam para a remoção de destroços na pista. Uma volta depois, a bandeira verde foi agitada e aí o carro de Bettenhausen começou a falhar. Com 25 voltas para o fim, quem assumia a liderança era Grant e Gary persistiu por mais 7 voltas até se retirar de vez. A 13 voltas do fim, uma parada não programada para Grant, somada a um erro do piloto, custaram a vitória. Grant passou de seu local de parada e acabou parando no bloco de seu companheiro de equipe, Bob Unser. O seu time de trabalho correu com os equipamentos para o box posterior para trocar o pneu dianteiro direito que estava com problemas. A confusão foi tamanha que a equipe de Unser, que correu para ajudar, acabou abastecendo seu carro com combustível errado. Grant voltou à prova uma volta atrás de Donohue e nem mesmo as luzes de advertência, que se acenderam com a rodada de Mike Hiss, foram suficientes para tirar a vitória dele, tendo liderado por apenas 13 voltas. Até aquele ponto, era a terceira menor quantidade de voltas lideradas por um vencedor de 500 milhas, à frente apenas de Joe Dawson, que liderou 2 voltas em 1912, e Graham Hill, com suas 10 voltas em 66. A velocidade média de Donohue, de quase 163 milhas por hora, estabeleceu um novo recorde de corrida que duraria até 84. Pelas regras da época, o restante do pelotão foi autorizado a continuar correndo por cerca de 5 minutos depois que Donohue recebeu a bandeira quadriculada. Durante todo esse tempo, Sam Posey e Mario Andretti fizeram pit stops, com Posey abastecendo e voltando à pista para terminar em quinto. Andretti ficou sem combustível e caiu de quinto para oitavo na classificação final. Devido ao erro com o combustível trocado,
Jerry Grant foi desclassificado e teve as suas últimas 12 voltas anuladas e passou a contar como retirado na volta 188. Com isso, Al Unser foi para segundo, com Joe Leonard, que viria a conquistar o bicampeonato ao final daquele ano, na terceira posição. De acordo com as regras, cada carro tinha, para a corrida, um limite estrito de apenas 250 galões de metanol, sem incluir o combustível do carro no início da corrida. A punição virou tema de debate, questionando se ele havia passado do seu bloco de propósito ou se havia sido um erro. Grant afirmou mais tarde em entrevistas que a infração não foi intencional, manteve sua inocência e reiterou que a penalidade era injusta. Foi a primeira vitória da Penske na prova, iniciando uma mais que gloriosa carreira na categoria, com 230 vitórias, sendo 18 nas 500 milhas, e 24 títulos, incluindo todas as eras, o SAC, kart e IndyCar, e cuja potência se expandiu para mais 3 títulos na NASCAR, 4 no INSA, tanto na época de American Le Mans Series quanto da atual WeatherTech Sports Car, e mais 3 no Supercars australiano, em parceria com a Dick Johnson Racing. Também foi a primeira vitória do chassi McLaren na lendária prova, que precedeu outras 2 conquistas da equipe, com Johnny Rutherford em 74 e 76. A equipe, dona de 183 vitórias e 12 títulos de pilotos na Fórmula 1, esteve em 2017 para a disputa da prova em uma parceria com Andretti, e em 2020 se uniu a Schmidt Peterson, retornando ao grid da IndyCar em tempo integral. Donohue, que tinha o segundo lugar nas 24 horas de Le Mans em 67, não voltaria a vencer na USAC. No ano seguinte, venceu a etapa de Riverside pela NASCAR e foi campeão da Can-Am, com 6 vitórias consecutivas. Tendo disputado 16 corridas na Fórmula 1 com a Penske, obtendo um pódio em 71 no Canadá, morreria após um pneu estourado causar um acidente durante os treinos para o GP da Áustria. No impacto, um poste acertou parcialmente sua cabeça e, mesmo aparentando estar inteiro, no trajeto ao hospital reclamou de dores de cabeça. A queda do poste ocasionou uma hemorragia interna. Seu falecimento aconteceria alguns dias depois, com o nome escrito na história de Indianápolis, junto às outras 2 gigantes do esporte a motor. Eu lembrei de outra coisa bacana para lembrar para vocês. O Al Unser vinha de 2 vitórias em 70 e 71 e buscava se tornar o primeiro tricampeão legítimo da prova. Acabou ficando o segundo, em 72, mas na época tinha sido a melhor sequência de um piloto até então, até o Hélio Castro Neves igualar a sequência entre 2001 e 2003. E ele só superou essa importância pelo único detalhe que o brasileiro fez isso nas suas 3 primeiras participações em Indianápolis. Gostaram, pessoal? Gostaram dessa lembrança? O Mark Donohue foi um dos pilotos, eu creio que mais subestimados, um dos vários pilotos subestimados da história do esporte motor. Tinha um talento gigante, infelizmente não conseguiu grandíssimos resultados, mas escreveu o nome na história. A carinha dele está estampada lá no Borg Warner e, por tabela, claro, a primeira vitória da McLaren na corrida e a primeira vitória da Penske. Aí a Penske já tinha começado sua existência, começou a engrenar e hoje é a gigante que todo mundo conhece. Quinta-feira que vem tem mais, pessoal. Quinta-feira que vem tem mais uma lembrança aqui no nosso canal. Lembrando sempre todo o nosso conteúdo no YouTube, nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, PGM Papo Veloz, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Pessoal, amanhã a gente está de volta com o nosso aquecimento. Grande abraço a todos. Tchau.